Sábado de manhã. Enfim, gente, vamos começar. Eu vou ser breve. Só é, destrinchar o conteúdo que o professor deu. Então, gente, primeiro eu vou explicar para quais vão ser os conteúdos. Bom dia, gente. Eu vou explicar quais vão ser os conteúdos dessa disciplina. Ela é dividida em 5 unidades. Então, vocês começam, né, com aquela introdução ao direito financeiro, que é bem breve, só para vocês terem uma noção do que é direito financeiro e do que é direito tributário. E aí vocês entram efetivamente do conteúdo que realmente cai na V1, que é o tributo no direito brasileiro. Aí depois tem limitações ao poder de tributar, vigência, aplicação e interpretação da lei tributária e justiça pela paz, que é o projeto de extensão de vocês, que vai ser a V2. Aqui é só o sistema de avaliações. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem olhar, já que esses slides vão estar em PDF mais rápido. Não sei se o professor já colocou os dele em PDF no AVA, eu já transformei, mas, enfim, tem no Drive no WhatsApp, né? Às vezes é mais fácil. Enfim, vamos começar. Primeira coisa que vocês precisam saber quando vocês estão entrando em direito tributário é diferenciar o direito financeiro do direito tributário e saber que o direito tributário está dentro do direito financeiro. Por quê? O direito financeiro é como se ele fosse. Não sei se vocês lembram quando a gente está na escola e a gente estuda aquelas circunferências e uma contém a outra, sabe, em matemática? É tipo assim, porque o direito financeiro, como ele organiza, analisa as finanças do Estado sob os aspectos jurídicos, ele foca em 4 elementos essenciais, que são a receita pública, o crédito público, a despesa pública e o orçamento público. O que isso significa? Significa que ele vai analisar tanto o que o Estado acarreta, que é o que a gente chama de receita, e aí o Estado tem duas formas de arrecadação, que pode ser de forma originária, que é através daquela atividade empreendedora do Estado, que a gente tem empresas públicas, sociedades de economia mista, ou pode ser, e o que é exceção, né, na nossa Constituição, a gente prevê que a atividade empreendedora do Estado vai ser uma exceção, ou pode ser por receita derivada. E o tributo, ele entra nesse conceito de receita derivada. Ele é um tipo de receita derivada. E aí, essas receitas derivadas são aquelas que advêm de terceiros. E a gente chama, né, dessa denominação para as obrigações principais, que são os tributos e as multas. Então, é só uma pontinha do iceberg que é o direito financeiro. Aí tem o crédito, que são os empréstimos que o Estado toma durante a vigência ali de, uma, de um mandato, de um plano. Vocês vão entender melhor. Tem as despesas, que são os gastos previstos, e esses gastos eles vão estar previstos no orçamento, eles vão ser bem delimitados pelo Poder Executivo. Assim que o Poder Executivo, a gente elege algum governante ali, ele tem que ter um projeto de gestão, e nesse projeto de gestão, ele vai delimitar o que ele pretende, como ele pretende gastar essa receita e como ele pretende também arrecadar. E aí, essa despesa, esse crédito, essa receita, tudo isso tem que estar previsto no último ponto, que é o orçamento, que é o que a gente chama de planejamento da gestão. Porque ele é construído com base em 3 marcos legais, que é o plano plurianual, que ele traça as diretrizes e as metas da administração pública. Por exemplo, eu tenho como meta fazer com que as pessoas só passem a pagar imposto de renda a partir de R$ 5.000. Então, eu traço aqui uma meta. Eu tenho como meta que, sei lá, a inflação diminua para tantos por cento. E aí, essa é, tipo assim, a lei, o plano que vai traçar quais são os objetivos que ele está buscando com aquele planejamento. Aí a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que aí ela vai orientar
elaboração da LOA, que a LOA vai ser proposta todos os anos. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não, é de 4 em 4. E ela vai definir prioridades, vai abordar riscos fiscais, os equilíbrios das contas públicas. Porque, gente, por exemplo, eu não posso, enquanto gestor, vamos aumentar o salário mínimo, sem pensar que, quando eu vou aumentar o salário mínimo, eu aumento enquanto a despesa pública. Então, sempre precisa ficar nesse equilíbrio, sempre precisa prever tudo isso, e tudo isso precisa estar previsto nesses planos, nesses orçamentos. Não pode ser uma coisa, eu vou porque eu vou passar uma lei ordinária e seja o que Deus quiser. Não pode ser assim. E é uma coisa que, inclusive, eu acredito que vocês tenham visto em constitucional, que ela é exclusiva, né, do executivo. Então, tem uma iniciativa exclusiva, tem que ser o executivo que vai propor isso. Obviamente, ela vai passar pela respectiva casa legislativa, né, dependendo do ente federado. Mas eles vão, no máximo, tipo assim, não aceito isso aqui, tirar alguma coisa, modificar até onde eles podem modificar. Só que quem propõe, quem traça, quem planeja é o executivo. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é aquela programação anual que vai se basear muito na lei de diretrizes orçamentárias, porque ela tem que prever, poxa, eu tenho 4 anos para fazer o meu negócio, e nesses 4 anos eu tenho que entender que ano que eu posso fazer isso aqui. Então, tudo isso já é bem traçado. E aí tem a programação anual desses gastos públicos, tem esses planejamentos de receitas, dessas despesas e desses investimentos. E aí, isso tudo é o direito financeiro, é um mundo. Já o direito tributário, que é uma pontinha do iceberg desse mundão, é uma área muito menos ampla, mas que talvez, eu acho que por influenciar muito mais no nosso dia a dia, a gente tem um contato muito maior e parece ter uma dimensão muito maior também. Então, o direito tributário, o que que ele estuda exatamente? Ele estuda como que o governo, que tem o poder de cobrar esses tributos, certo? Que é o poder de império, que a gente chama, se relaciona com as pessoas e as empresas que precisam pagar esses tributos. Eles estão cobrando de forma adequada? Eles estão cobrando a mais? Eles estão cobrando a menos? Eles podem cobrar isso? Esse ente federado pode cobrar isso? Então, o direito tributário, ele estuda essa relação do governo do fisco, que a gente chama, com o contribuinte ou o responsável tributário, que vocês vão entender nos sujeitos do direito tributário. Então, o artigo 119 do CTN, ele define o quê? Que a gente tem um sujeito ativo, né, da obrigação tributária, que é a pessoa jurídica de direito público. Não esqueçam que é PJ de direito público, porque quando eu vou cobrar tributos, muitas coisas, eu preciso ser um servidor público, porque ali vão ter dados sensíveis, vão ter muitas coisas que eu não posso delegar para uma empresa privada assim, sabe, gente? Então, é uma PJ de direito público com a competência para exigir o cumprimento dessa obrigação. Ou seja, a União, Estados, Distrito Federal, municípios que têm o poder de criar e cobrar os tributos. Gente, o sujeito ativo é como se ele juntasse duas características bem fundamentais assim. Só que, na verdade, aqui nessa explicação do CTN, não perdeu. A gente só está diferenciando o direito financeiro de direito tributário. O primeiro slide, basicamente. Então, que tem o poder de criar tributos. Só que, assim, existe dentro desse poder de criar tributos, e vocês não precisam saber disso, assim, de forma tão, eu preciso saber exatamente esse conceito. Não, é só para vocês entenderem mesmo com mais clara evidência. Quando eu sou sujeito ativo, eu posso ter duas características que são importantes, que é a capacidade tributária ativa e a competência tributária. Só que, para eu ser o sujeito ativo, não necessariamente eu preciso ter a competência tributária, eu preciso ter a capacidade tributária, porque o sujeito ativo, ele precisa
poder cobrar e fiscalizar esse tributo, que é capacidade tributária ativa. Já a competência é poder instituir esses impostos, legislar sobre esses impostos, poder cobrar esses impostos, mas assim, eu posso criar esses impostos, sabe? Que é uma característica que é dada pela Constituição. Ah, o Estado pode cobrar o imposto X. Eu também não quero bagunçar a cabeça de vocês dando denominações que vocês nem vão aprender esse semestre. Entendeu? É tipo isso é uma competência. Agora, eu posso pedir para um servidor público cobrar o sujeito ativo, sei lá, até de uma autarquia. E tá tudo bem, entendeu? É cobrar, pensa, tô tirando. Já o sujeito passivo, ele é uma pessoa física ou jurídica que tem a obrigação legal de pagar esse tributo. E ele pode ser tanto o próprio contribuinte quanto o responsável tributário. E esse responsável tributário, gente, ele tem que ter a ver com essa pessoa. Ele não é um terceiro qualquer, sabe? O Veras dá muitas vezes o exemplo da Unifor, ou das empresas que você trabalha. Muita gente fala, o imposto retido na fonte, porque é mais fácil, assim, porque se todo mundo tivesse que ter uma fiscalização, assim, una, ia ser muito, muito, muito gasto para o governo mesmo em fiscalização tributária, e não ia valer a pena aquele tributo que ele estava recebendo, sabe? Então, ter as empresas fazendo já automaticamente cair o salário, já, você só recebe o bruto, não, quer dizer, o líquido, é o líquido ou o bruto? Enfim, você recebe já a parte do seu imposto, é muito mais fácil. Porque teria pessoas. Gente, só o que tem é gente que não paga imposto corretamente e tem dívidas com o fisco. E assim, teria muita gente que ia ficar devendo, ia ser mal confusão, porque o Brasil tem um problema muito sério de dívida. E o brasileiro já não recebe tão bem, sabe? Então, quantas pessoas realmente priorizariam pagar ali? Eu vou receber isso aqui já é do fisco. Não, gente. Então, vamos lá. Eu coloquei duas imagens aqui para facilitar a vida de vocês. Uma é para vocês entenderem que o direito financeiro é mais amplo que o direito tributário. E a outra é aqui, ó. O sujeito ativo é o fisco, e aqui o sujeito passivo, que pode ser tanto contribuinte quanto o sujeito, ou quanto o responsável por lei. Porque o responsável tributário, ele vai ser alguém que a lei vai dizer que é responsável por aquilo ali, tá? Não vai ser, tipo, por acaso. Denominação em lei. E aí vamos entender o que é o tributo, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa o que é o tributo é pensar em como o Estado vai se sustentar. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem a receita pública originária, que são bens vacantes, que é tipo laudêmio, foro, aluguel, coisas que ele realmente obtém através dessa atividade empreendedora, as doações, os preços públicos, coisas que realmente empreendedorismo. Pensem nisso, palavra-chave. Já a receita pública derivada, a gente tem indenizações, multas e obrigação de dar a quantia certa em dinheiro, salvo, né, aquela exceção de dar imóvel, mas assim, não foquem nisso, porque é uma coisa que realmente não vai ser cobrada de vocês. Vou ser bem sincera, não vai ser cobrada uma questão, uma coisa que vocês vão ter que saber que o imposto pode ser cobrado em imóvel, uma coisa é muito específica, a jurisprudência, enfim, é só para vocês saberem que tem, dizer que tipo, não deu, entendeu? Mas em dinheiro, é pecuniário, é compulsório, ou seja, é obrigatório, e não pode ser uma punição por ato ilícito. E por que que a gente deixa tipo assim, bate tanto nessa tecla, não pode ser uma punição por ato ilícito? Porque se a gente tirasse essa partezinha aqui, poderia ser uma multa também, entendeu? Se fosse só compulsório dinheiro e obrigação de dar a quantia certa, poderia ser ou uma multa ou um tributo, que é o que a gente chama de obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal pode ser tanto o tributo quanto a multa. E vocês não precisam saber essa denominação assim certinha, tá? Só para vocês entenderem que é importantíssimo vocês saberem que não pode ser punição por ato ilícito, porque às vezes vai cair numa questão
esses três primeirozinhos aqui, e esse aqui não vai. E aí a gente vendo, né, não marca o certo. E é isso aqui que é o tributo, tá? No Brasil, é importante a gente saber que antigamente, antes da Constituição de 88, a gente só tinha três espécies de tributo, que eram os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas aí, e isso a gente chamava de tripartição ou teoria tripartite. Só que aí, quando veio a Constituição de 88, ela atribuiu duas novas espécies tributárias, que é os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Gente, as contribuições especiais são aquelas lá que você dá para. Por exemplo, um exemplo muito interessante de contribuição especial, que eu não sabia antes de fazer a cadeira de tributário, é o que a gente paga para a OAB, porque eu pensei que essas coisas que a gente pagava, tipo, como a OAB ela é privada, né, uma organização, eu pensei que isso não tinha força tributária, mas tem, então, assim, não é bom dever. Já no Brasil, né, a Constituição adotou essa teoria pentapartite, e aí, caso, caso caia, tentem ficar atentos, porque imagina que tem uma questão que diz: no Brasil, o CTN adota a teoria pentapartite, aí bota tudo isso, e não adota. Quem adota é a Constituição. Então, fiquem atentos, porque são muitos detalhes. Direito tributário em si não é difícil. O que é, assim, complexo são esses pequenos detalhezinhos, sabe? Pegadinhas. Aí, gente, conceitos extremamente importantes que, se vocês pegarem, vocês basicamente fazem a maioria das questões, assim, de boa. Então, primeira coisa que vocês precisam, pelo amor de Deus, é não confundir. Não confundam. Cobrança de tributo, tá? É uma atividade vinculada. O que que isso significa? Significa que a administração pública, ela vai seguir ali aquela lei e ela não tem liberdade discricionária. Vocês lembram de administrativo, relações com a administração pública, que tem aquela atividade discricionária que ele tem uma certa liberdade? Aqui não, aqui é vinculado. Não tem essa liberdade, eu vou ou não vou cobrar esse tributo. Não, ele tem que cobrar. Então, ele não tem essa liberdade. E por isso que a gente diz que essa cobrança é uma atividade vinculada, entende? Mas, pelo amor de Deus, não confundam isso com tributo vinculado e nem com arrecadação vinculada, porque esses três são as maiores pegadinhas que tem. Todo tributo é Toda cobrança de tributo é uma atividade necessariamente vinculada, mas existem tributos vinculados e não vinculados, e existem arrecadações vinculadas e não vinculadas, certo? E aí o que que acontece? A obrigação de pagar tributos, né, ela pode estar relacionada a uma ação do Estado para com o contribuinte. Então, quando o Estado ele realiza uma ação que vai beneficiar esse contribuinte, por exemplo, como uma obra que valoriza a área que ele mora, que vocês vão entender que espécie tributária é essa quando a gente entrar nela, vai surgir uma obrigação de pagar um tributo vinculado. Por quê? Porque o Estado fez uma coisa e você está pagando como se fosse uma contraprestação a um serviço. Sabe quando alguém faz uma coisa privada para a gente tem que pagar esse serviço? É como se a gente estivesse tendo essa troca, mesmo que, óbvio, tem as suas particularidades, porque a gente não tem muita escolha, não quero esse serviço, assim. Às vezes tem, quando é uma taxa, uma coisa assim, mas nesse caso em específico da obra, não. É bem compulsório. Mas, e aí por isso vinculado, porque houve uma atuação estatal, houve uma ação do Estado para eu poder pagar esse tributo. Já quando o tributo é não vinculado, quem teve a ação não foi o Estado, fui eu. O que eu vou chamar depois de fato gerador, que vocês vão entender, não veio de uma ação do Estado, veio de uma ação minha.
Então, quando eu compro um carro, e aí no ano seguinte, por exemplo, eu preciso pagar um IPVA, isso o Estado não tem nada a ver com isso. Não foi o Estado que comprou, que me deu o carro, enfim, fábrica. Não. Eu comprei de uma empresa privada, eu decidi comprar, eu tinha dinheiro para comprar, eu quis comprar. Mas o fato de eu comprar o carro me faz ter que pagar aquele IPVA, entendem? Então tem uma diferença muito, muito grande nisso. Por isso que não tem vinculação nenhuma. O Estado não está nisso aqui. Eu estou, certo? E existe a arrecadação vinculada ou não vinculada. E o que isso significa? A arrecadação, ela é vinculada quando o tributo ele tem uma finalidade específica que ela é definida por lei e ela vai ter uma destinação necessariamente aquele dinheiro que eu estou pagando. Quando o Estado recebe, ele não pode dizer, ai, eu vou escolher para que eu vou botar esse dinheiro. Não. Esse dinheiro que eu estou pagando, tá bom, vou repetir. Então, quando o tributo ele é vinculado, ele é vinculado a uma contraprestação, a uma ação estatal. Quem fez alguma coisa foi o Estado. E eu estou pagando por uma coisa que o Estado fez para mim. Então, por exemplo, o Estado fez uma obra que valorizou ali a minha região. E aí eu pago para o Estado? Ou, por exemplo, eu pago para ter eu pago uma taxa de licenciamento para ter o direito, né, o licenciamento para poder fazer certa coisa, porque existem, né, licenciamentos, por exemplo, eu sou licenciada para poder, é, vou dar um exemplo, não sei se isso existe, mas assim, é um exemplo porque existem coisas semelhantes. Eu sou licenciada para poder fazer determinada atividade. Eu tenho essa licença para fazer atividade. Mas quem me avaliou para fazer essa licença foi o Estado, certo? Já em contrapartida, né, quando a obrigação decorre dessas ações do contribuinte, como na compra de um carro, que ele vai gerar um imposto sobre o veículo, quem fez alguma coisa fui eu. Eu comprei o carro e foi uma decisão minha. O Estado não fez nada por mim, sabe? Ele não precisou fazer nenhuma ação para eu poder ter que pagar esse tributo. O fato de eu comprar o carro já fez eu ter que pagar esse tributo. Eu deixei meio claro, tá? Deu para entender? Ok. Já a arrecadação vinculada sobre a compra do carro, então, é porque a compra do carro, quando eu compro um carro, no ano seguinte, né, muitas vezes o carro ele já vem com IPVA pago no primeiro ano, mas aí no ano seguinte eu tenho que pagar. O fato de eu ter esse carro, de eu ter comprado esse carro, desse carro estar no meu nome, me faz ter que pagar o IPVA. O Estado não tem nada a ver com isso, sabe? Não, não vinculado, porque o Estado não fez nada. Como o Estado não fez nada e fui eu que comprei o carro, e foi uma ação minha, eu decidi comprar o dinheiro meu, tudo isso aí, sabe? Eu comprei numa empresa privada, quem fabricou o carro foi essa empresa, não tem nada a ver com o Estado, é não vinculado. Por quê? Não é vinculado a uma contraprestação estatal. Já tem uma vinculação a uma atuação estatal quando o Estado faz alguma coisa. Então, quando ele faz essa obra que dá uma melhoria na região, o Estado movimentou dinheiro, o Estado, entendeu? E aí eu estou meio que pagando por um serviço que ele fez. E aí a arrecadação ela é vinculada quando é discricionário. Então, como assim é discricionário? O não vinculado que tu diz? Assim, eu tenho a opção de comprar ou não comprar. A partir do momento que eu compro, eu sou obrigada a pagar. Então, a gente não pode dizer que é discricionário, porque a gente começa a avaliar se ele é ou não vinculado depois que ocorre a compra e não antes, entendeu? A gente só avalia se houve ou não vinculação, porque a gente tem que ver todos os tributos são cobrados por fato gerador, Igor. Todos
tem um fato gerador. A gente vai explicar melhor, mas é, todo mundo tem um fato gerador para acontecer. Só que quem faz esse fato gerador é que é importante aqui nessa relação. Porque o fato gerador, quando é feito pelo Estado, aí sim o tributo é vinculado. Agora, quando ele é feito por mim, é não vinculado. Porque não tem vinculação a essa atuação do Estado. Deu para entender agora? É um pouco complicadinho isso. Agora, a arrecadação, ela vai ser vinculada quando? Quando eu estou pagando aquilo ali, o Estado tem uma obrigação por lei de destinar esse dinheiro a uma coisa específica. Por exemplo, quando eu estou contribuindo com a Previdência, o Estado não pode pegar o meu dinheiro da Previdência e botar para fazer uma praça pública. Ele não pode fazer isso. O dinheiro da minha Previdência tem que estar necessariamente no INSS, na minha Previdência, tem que ir para isso. Por isso que essa arrecadação é vinculada. Ela tem uma vinculação, ela tem um destino específico, entende? Já quando a arrecadação é não vinculada, esse dinheiro que eu estou pagando para o Estado, ele escolhe o que ele vai fazer com esse dinheiro. Então, entra na receita do Estado, e aí sim, quando o executivo for propor ali o LOA, os projetos, ele vai organizar o orçamento, ele vai ver, né, contabilizar aquele dinheiro que entrou na receita. Então, tem um dinheiro que ele vai entrar na receita e ele vai poder ser usado para o que o governo executivo, né, propor, ou tem o vinculado que tem uma destinação específica, ou seja, o governo executivo não pode pegar o que eu botei de contribuição para o INSS, botar na receita e dizer, não, aqui eu vou usar para fazer, sei lá, uma ponte, é, sei lá, uma ponte voadora, sei lá, qualquer coisa, sabe? Um negócio que é muito dinheiro e eu vou pegar, não pode. Não é um dinheiro que eu posso pegar, resumidamente. Agora, esses dois aqui, que é a hipótese de incidência, fato gerador, tem que. Gente, são os dois mais essenciais. Os dois conceitos mais essenciais. Mas eu acho ele simples. Vou ser bem sério. A hipótese de incidência, ela é o que está bem no nome dela. Vocês vão focar na palavra-chave, hipótese. Por quê? Sabe quando a gente lê o artigo da lei? Por exemplo, é, o, vou abrir um artigo aqui e ler para vocês, para ficar mais claro ainda, do CTN. Tá aqui. Artigo 29 da lei fala o seguinte: o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil localizado fora da zona urbana do município. Vocês estão vendo que eu estou lendo aqui que caso alguém compre uma propriedade territorial rural, ou seja, uma propriedade que não seja dentro da zona urbana, certo? E aí ela passa para o nome dela e tudo. Necessariamente, isso vira o fato gerador, ou seja, mas como é que eu vou explicar? Aqui, quando eu leio esse artigo, eu tô com uma pessoa específica em mente? Eu tô pensando no João, na Maria, eu? Não. Eu tô pensando que qualquer brasileiro que fizer isso aqui vai ter que pagar o imposto territorial rural, certo? E eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu não estou falando que isso aconteceu, eu só estou lendo e dizendo que, caso aconteça, uma hipótese, essa pessoa vai ter que pagar, certo? Então, é isso que diferencia do fato gerador. O fato gerador é o momento que está acontecendo, é a realidade, é a ação. Ou seja, o fato gerador é o João comprou efetivamente um imóvel territorial rural. E por isso ele precisa pagar o ITR. Já a hipótese é aquilo que está ali na lei. Caso isso aconteça, ele vai ter que pagar o ITR, entende? Tem essa diferença sutil, mas que é muito importante para vocês entenderem tudo que vai acontecer. Porque o fato gerador, ele é quando a hipótese de incidência ocorre na prática, entendeu? Muita gente confunde hipótese de incidência com fato gerador, mas a minha dica para você não confundir é simples.
Hipótese é uma coisa que pode ou não acontecer. Fato é uma coisa que acontece, aconteceu, é fato, entende? Então, peguem pelo nome da coisa e não esqueçam mais, sabe? Porque se vocês entenderem isso, vocês entendem tudo. Tá aqui, ó. A hipótese de incidência ela é uma previsão legal, de uma situação que, se ocorrer na vida real, faz surgir a obrigação de pagar um tributo, se acontecer na vida real, certo? Enquanto essa situação for apenas teórica, ela continua sendo chamada de hipótese de incidência, certo? Por exemplo, né, que eu dei, o artigo 29 do Código Tributário Nacional diz que se alguém comprar ou adquirir, né, uma propriedade fora da zona urbana, deverá pagar o ITR. Enquanto, até o momento que essa aquisição não acontece, enquanto eu estou só falando para você, o artigo 29 diz isso, é apenas uma hipótese de incidência. Mas, depois que essa hipótese de incidência acontece na vida real, ela deixa de ser apenas uma possibilidade. Ela se transforma no quê? No fato. O fato gerador. O que é o fato gerador? O fato que gera o dever de pagar um tributo. Então, ele é a concretização da hipótese de incidência. Ou seja, ele é o momento em que a situação que está prevista na lei, ela se realiza. E aí nasce o que a gente chama de obrigação tributária, entendem? Ou seja, quando você vai efetivamente comprar essa propriedade rural, o fato gerador ocorre e a situação deixa de ser hipotética. Tá no seu nome, você tem um registro, é meu, eu vou ter que pagar ITR. Agora, eu tô pensando, sei lá, tô lendo um artigo, é uma hipótese. Eu posso ou não comprar um dia daqui a 10 anos, ou posso, sei lá, morrer amanhã, ninguém sabe. É uma hipótese. Deu para entender, gente, a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador? A hipótese de incidência lembra o tipo penal em lei e o fato gerador na mesma comparação à materialidade do crime. Faz total sentido, Igor. Perfeita comparação. Perfeita comparação. É isso. É exatamente isso. Quando é só um fato típico em lei, é uma hipótese de incidência. Agora, quando acontece de verdade a materialidade do fato, aí sim a gente tem o fato gerador, perfeito? O Igor deu um exemplo maravilhoso aqui. Cheire. Gente, a Tá gente, vendo? Está vendo? eu acho, Dinheiro não tem cheiro. algumas funções, o conceito de imposto e o negocinho da pecúnia non lé. Por que que eu não vou, gente, falar de princípio para vocês agora, tá? Primeiro, não vai cair na V1 de vocês. Segundo, princípio do direito tributário é uma coisa que é diferente das outras áreas do direito, tá? Não é a mesma coisa que eu entre, sei lá, em direito civil e tudo que eu vou fazer em direito civil eu tenho que ver, princípio geral do contrato, princípio geral de não sei o quê. Não. Aqui, os princípios, eles têm uma função bem diferente, tá? E vocês vão ver eles em um capítulo bem específico da disciplina que se chama limitações constitucionais ao poder de. É uma coisa assim, limitações constitucionais, que é basicamente os princípios, gente, do direito tributário, é aquilo ali. São as limitações constitucionais. Então, eu não vou trazer princípio para vocês agora, se vocês só vão ver lá para o fim do semestre. E vocês não vão ser cobrados agora. Então, não faz sentido. A única coisa que vocês ainda podem ter algum tipo de cobrança, eu ainda nem vejo como, mas é esse aqui que eu vou citar. Mas, enfim, a gente tem duas funções para os tributos, tá? Eles podem ser fiscais. E o que é que significa ser fiscal? Arrecadar dinheiro. Basicamente serve para arrecadar. Eu estou te cobrando porque eu preciso de dinheiro e é isso. Não tem uma função de, sei lá, eu preciso intervir na economia, alguma coisa assim. Não. Eu quero dinheiro, eu estou precisando, preciso, sei lá, fazer um projeto para o Brasil e é isso. Preciso de receita. Tô devendo a Deus todo mundo. É tipo isso. Função fiscal, cobrar. Fisco, lembra do fisco? É isso, cobrar. Agora, extrafiscal é diferente, porque a função extrafiscal dos tributos ela vai consistir no uso da tributação como um instrumento de intervenção do Estado mesmo, sabe?
ele tem ele até se junta muito aqui com o direito financeiro, porque ele está visando um objetivo de regulação da economia. Então, ele quer, nessa cobrança de tributo, orientar um comportamento social e promover um tipo de política pública. Porque, em vez de focar necessariamente na arrecadação, e por que ele não está necessariamente focando na arrecadação? Porque aquele tributo ele é muito variável. Por ele ser muito variável, é, não é uma coisa que o Estado está contando, sabe? Ela acontece porque tem uma situação específica que, se continuar a acontecer, a economia do Brasil não vai bem. Tipo, vai quebrar as empresas, entendeu? Ou, da mesma forma, em diminuir uma certa tributação. Acho que o maior exemplo, gente, assim, que a gente tem isso, para mim, é o imposto de importação, o imposto de exportação. Por quê? A maioria das vezes, o imposto de exportação, a alíquota é zero. Zero. Você tem uma alíquota zerada. Então, você não precisa pagar para exportar. Por quê? Porque isso é bom para o Brasil. Exportação é uma coisa que traz dinheiro para o país. Agora, importação não. A gente sabe como é caro importar para o Brasil. E por que isso? Porque o Brasil quer que você não compre de fora, que você compre de dentro. Então a função ali não é ter o dinheiro em si. Claro que o dinheiro não vai ficar ao léu, mas a função que ele realmente quer é que você compre da empresa brasileira ou das que pagam tributo no Brasil, e não daquela outra empresa que está lá fora que não está contribuindo, entendeu? Então, pensem, o que é o objetivo principal desse tributo aqui? Ele está querendo incentivar ou desestimular uma atividade? Ou ele está ali realmente para cobrar uma coisa e ponto? Porque o imposto de renda, gente, não tem função nenhuma. O imposto de renda não quer estimular, desestimular nada. Ele quer ter dinheiro e ponto. Não tem estimulação em nada. Agora, importar e exportar, tem muito. Tem muito também sobre o preço da comida, muito sobre muita coisa assim. Então, é basicamente essa a diferença. Agora, uma coisa muito essencial nesse conceito, para vocês nunca confundirem extrafiscalidade com sanção, é vocês entenderem o que está por trás dessa extrafiscalidade. Para mim, enquanto estudante, foi muito mais fácil entender isso quando eu entendi o que era extrafiscalidade proibitiva. Exatamente. Isso é um conceito que vocês não vão ver nas doutrinas que vocês vão estudar. Eu trouxe aqui porque eu acho mais fácil de entender quando a gente dá essa roupagem, que é do Alfredo Augusto Beck, que é um cara que ele olhou para o direito tributário e ele pensou, deixa eu simplificar isso aqui, porque ninguém fala do básico. E aí ele começou a falar do básico. E aí a extrafiscalidade proibitiva, quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando o Estado ele utiliza esse tributo com o objetivo de desestimular uma atividade que pode ser lícita, tá? Tornando praticamente inviável para a pessoa, economicamente, fazer aquela atividade, porque ela não vai ter dinheiro para fazer. Então, está proibindo por meio de uma cobrança. Mas isso é diferente de aplicar uma sanção. Mesmo quando você deve o fisco, e aí ele aplica uma multa muito alta, porque as multas tributárias são muito altas, ele não tem o objetivo de te punir, como, por exemplo, no direito civil, ou no direito tributário, ou no direito penal. Ele tem uma finalidade de fazer você pagar. Por que ele bota uma multa muito alta? Para você não ter que dever. E se você dever, você não aumentar, porque ele vai aumentar e vai aumentar rápido. Então, você vai ver a diferença no objetivo. O objetivo no direito civil é fazer com que você, por exemplo, você pague danos morais, você pague, sei lá, perdas e danos, você pague, sabe? Mas aqui, não, eu não quero te punir, mas eu quero que você não faça esse comportamento. E se você fizer, que você só faça uma vez e pague logo para não, entendeu? Não ficar inviável para ti. E um exemplo clássico disso é o IPTI progressivo, que é, ele vai progredindo, né?
em alíquotas e tudo. Mas, assim, vocês não precisam saber do IPT progressivo e tudo. Eu trouxe ele como exemplo. O que vocês precisam saber é: tributo nunca vai ser sanção. O tributo ele pode ser rígido, ele pode ter uma roupagem de sanção, mas o que diferencia ele da sanção é o objetivo dele. E o objetivo dele sempre vai ser desestimular alguma coisa, porque ele não tá querendo te punir com aquilo, ele só quer que você não faça aquilo, entendeu? E aí, tanto que depois, no próximo semestre, vocês vão ver que existem várias formas de você pagar um tributo para você não ter que ter multa, entendeu? Tem parcelamento, tem não sei o quê. Então, assim, é muito diferente. Aí, aqui, a gente tem o primeiro tipo de tributo que o professor deu, né? Ele começou com impostos. E o imposto, ele é um tributo, tá? Que não depende de uma contraprestação direta do Estado e cuja arrecadação dele pode ser usada livremente pelo governo, conforme as prioridades do orçamento público. Ou seja, ele não está ligado a um serviço específico, ele não tem uma destinação obrigatória definida por lei, tá? Com exceção que vocês depois vão ler, vão entender, e aí vocês não precisam pensar nisso agora, em repartição de receitas e tudo, tem algumas coisas quando a gente paga o imposto que é tipo, mínimo 3% para educação, não, mas sobra muito dinheiro para o governo fazer como ele quiser, entendeu? Então, a gente diz que não tem uma destinação específica para esse dinheiro. Então, o imposto é um tributo não vinculado, de arrecadação não vinculado. Então, eu pago IPVA e esse dinheiro pode ser usado para fazer uma praça e é sobre isso, entendeu? É isso. Aí, pecúnia non olé, dinheiro não tem cheiro, é um dos princípios assim mais importantes do direito tributário, mas também é muito norteador para vocês saberem que a obrigação tributária e o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser um menor, pode ser um criminoso, pode ser qualquer pessoa está sujeita a tributo, porque dinheiro não tem cheiro. Ou seja, o fato gerador desse tributo, ele é observado vendo se ele é lícito, se ele foi feito, sei lá, pelo trabalho honesto, ou se ele foi feito por lavagem de dinheiro. Eu só quero saber que você vai ter que pagar, você tem que pagar. É isso. E por que isso? Gente, pensa, é justo eu que estou trabalhando de forma honesta ter que pagar, sei lá, uma alíquota de 27,5% do meu imposto de renda, e uma pessoa que está lavando dinheiro à torta e à direito não pagar nada? Seria justo? Não, né? Tá lavando dinheiro, mas pelo menos contribui, né, cara? Tipo isso. E aí, pro fisco não importa. Aí também em relação a essa, mas o menor, como assim? Gente, só se o menor tiver, tipo, muito dinheiro, sei lá, tem criança, infelizmente, né, sendo, sei lá, exposta a redes sociais e tudo tem 1 milhão de reais na conta. Vai organizar isso são os pais, mas vai ser no nome da criança, a cobrança vai ser no nome da criança, porque quem tem o dinheiro é a criança, entendeu? Então, para o fisco, não importa se você é menor de idade ou se seu dinheiro é lavado, todo mundo paga tributo, é compulsório. E aí, isso surgiu lá na Roma Antiga com o Vespasiano, né, que é um imperador do Império Romano, que ele cobrava imposto sobre a urina, né, porque as pessoas usavam mictório e tinha que pagar dinheiro. E aí o filho dele, o Tito, foi falar, cara, não, é nojento, tipo, que as pessoas estão fazendo xixi, aí elas vão pegar no dinheiro e te entregar. E aí ele disse, cheire, tá vendo? Não tem cheiro, era metal, moeda naquela época, então ele quer dizer assim, não importa de onde vem o dinheiro, é dinheiro. Então, adotaram essa premissa. E é isso, gente. Basicamente o que temos. Direito tributário é uma matéria bem simples, se você souber os conceitos totais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Essa aula vai estar no YouTube para quem não conseguir acompanhar, para quem quiser revisar, enfim. A gente vai ter um drive. No drive eu vou colocar o material. E aí agora eu peço para vocês colocarem nome e matrícula aqui no, nos. Ai, como é que chama isso aqui? Mensagens? Nisso aqui, nesse negocinho de escrever, no chat. Isso, perfeito. No chat. E, e é isso. Bom final de semana para todo mundo.
Obrigada a vocês por terem assistido, gente.